Olá, querido, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade e neste devocional nós vamos meditar no tema A Alegria Vem pela Manhã e o texto base é Salmo 30. Davi começa este salmo dizendo: Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Davi está diante de um contexto de muito angústia, de muito sofrimento. O contexto deste salmo é no momento em que Davi age de maneira insensata, porque deixou-se levar pelo orgulho e pela vaidade, ordenando que Joabe, o seu general, levantasse um censo para contar quantos homens ele tinha para a batalha. O contexto está em 2 Samuel, capítulo 24, você pode ver toda essa história narrada em 1 Crônicas também, mas eu estou usando como base 2 Samuel, capítulo 24. Este salmo é um testemunho poderoso do que o Senhor pode fazer mudando nossas circunstâncias, apesar de nossos erros. Nós vamos ver que há esperança, a alegria brota quando nos arrependemos e voltamos para Deus. A tristeza tem um limite. O versículo-chave deste salmo é o versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As circunstâncias que enfrentamos não são suficientes para paralisarmos. Se nós nos arrependermos e voltarmos para Deus, Ele promete remover a tristeza e trazer e fazer brotar a alegria novamente. Neste salmo nós vamos aprender 4 lições para a nossa vida. Fique comigo até o final, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Você que já é inscrito e é membro no canal, obrigado por você estar comigo, nos apoiando. Eu agradeço a Deus pela sua vida e porque você tem orado e tem acompanhado o canal Palavra de Esperança. Primeira lição que eu aprendo neste salmo é que o importante não é como a gente começa, mas sim como a gente termina a vida. Davi está no final de sua carreira. Ele está querendo construir o templo, mas Deus diz para ele que ele não vai construir. Quem vai construir o templo é Salomão. E ele está em final de vida se deixando levar pela soberba e pelo orgulho. Quando ele manda contar o exército, levou 9 meses esse censo. Mesmo assim, Joabe tenta convencê-lo de não fazer isso, porque Joabe entendia que tudo que Deus havia dado a Davi, tudo que ele havia conquistado, não foi pela força do seu braço, mas por graça e misericórdia de Deus. A segunda lição que nós vamos aprender nesse salmo é que Davi arrepende e confessa o seu pecado. Arrependido, ele volta a Deus e ele percebe que fez uma loucura. Terceira lição: todo aquele que sinceramente se aproxima de Deus alcança a misericórdia quando vem sinceramente a Ele. Provérbios 28:13 diz que aquele que reconhece, confessa e abandona alcançará misericórdia. Davi alcançou misericórdia. A misericórdia está disponível para você e para mim quando nos aproximamos de Deus em sincero coração e arrependido. Quarta e última lição que nós vamos aprender: uma vez perdoado, sempre haverá um cântico de louvor em nossos lábios. E Davi termina com esta promessa: te louvarei para todo sempre. É lindo o Salmo 30 e eu quero convidar você e encorajar você a ler todo o Salmo. São 12 versículos apenas e você será certamente edificado. O salmista começa o salmo exaltando a Deus. Ele diz no versículo 1: Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me reergueste. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me reergueste é uma afirmação de um coração grato. Davi já havia passado pela insensatez. No vale da insensatez ele se arrepende e ele volta à presença de Deus novamente. Você já se sentiu assim? Já tomou decisões precipitadas? Eu várias vezes já me senti assim, mas eu quero encorajar você. Todas as vezes que eu voltei arrependido, eu fui perdoado e voltei a sentar à mesa e ali eu tenho desfrutado da alegria e da bondade do Senhor. Isto me lembra o Salmo 23. Davi declara isso: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele está dizendo: eu tenho tudo o que eu preciso quando eu estou na presença de Deus.
O versículo 5 deste salmo diz que a ira de Deus pode ser melhor do que a misericórdia, porque a ira de Deus é uma forma de Deus nos afastar do pecado. A ira de Deus é uma ira santa, por isso ela é terapêutica. E eu quero dizer para você uma coisa que o versículo 5 me ensina. Ela dura apenas um instante, a ira de Deus, mas o seu favor, a sua graça, a sua misericórdia, ela dura a vida toda. Vamos ler o versículo 5 do Salmo 30. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Ah, como é bom lembrar disso. Como é bom lembrarmos que apesar de nossos pecados, Deus é sempre gracioso e misericordioso. Davi está orgulhoso pelo sucesso que havia obtido, esqueceu-se de que Deus estava por trás de tudo isso. No versículo 6 ele confessa isso, versículos 6 e 7. Senhor, o teu favor, quando me senti seguro, disse jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Davi está confessando, eu sei, reconheço agora a minha insensatez. Eu sei que nada que eu conquistei foi por minha força, mas pelo teu decreto, pela tua soberania, pela tua vontade. Mas quando o Senhor virou o rosto de mim, eu fiquei perturbado, eu fiquei perdido. Davi confessa, errei. E quando a gente confessa, errei, isso me lembra o filho pródigo. Ele reconheceu que pecou e voltou para o lar. Deus havia usado o profeta Gade. Deus vai a profeta Gade e fala com ele, olha, Davi pecou e eu quero que você dê a ele 3 oportunidades, ele precisa escolher dessas 3 escolhas, uma escolha. E Davi recebe a palavra do Senhor através do profeta e Davi decide cair nas mãos de Deus, porque ele diz em 2 Samuel 24:14, prefiro cair na mão de Deus, porque grandes, muitíssimas são as suas misericórdias. A praga vem, 70.000 pessoas morrem, mas Deus aplaca e manda o anjo parar com aquela mortandade. E o povo é salvo porque Davi se arrependeu e Deus foi misericordioso com ele. Quando nós pecarmos, precisamos reconhecer nosso erro e voltar a ele. Isso vai fazer toda a diferença na nossa postura e na resposta que Deus nos dará. O versículo 9 é um outro versículo que nos mostra como que Davi está meio que tentando convencer Deus de trazer a ele a sua misericórdia. E ele diz, no versículo 9, a ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, ou se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? E aí Davi está argumentando, de que adianta, Senhor, eu tentar te louvar no sepulcro? Lá não haverá louvor. No sepulcro, quem te louvará? O próprio salmista afirma isso, pergunta isso a Deus. E ele afirma, não, Senhor, não me leve agora, eu preciso te louvar. Ele quer deixar um louvor público, ele quer mostrar a gratidão dele publicamente. Por isso ele argumenta, que lucro haverá se eu morrer? Davi já está arrependido, por isso ele ousa argumentar a favor da sua própria vida. Este salmo, ele provavelmente foi composto no lugar aonde Deus orienta, através de Gade, Davi oferecer um sacrifício de arrependimento. E ele compra as terras de Araúna, lá no Monte Moriá, parte do Monte Moriá, aonde Isaac foi oferecido por Abraão e aonde Salomão mais tarde construiria o templo que Davi não pôde construir. Esta terra é, portanto, uma terra importante e sagrada e consagrada a Deus. Davi não quis oferecer sacrifício que não lhe custasse nada. Quando Araúna recebe a proposta, ele diz, não, meu rei, pode fazer o que você tem que fazer, não tem problema. E ele vai dizer, eu não darei sacrifício a Deus, não vou oferecer sacrifício nenhum a Deus que não me custe algo. Aqui tem uma lição. Toda a nossa adoração, tudo aquilo que fizermos para Deus, precisamos fazer lembrando desse compromisso. A conclusão do Salmo é linda. Os versículos 11 e 12 mostra a mudança de vestes do crente que pode ser ilustrada na vida de José e na vida do filho pródigo. Vamos ler versículos 11 e 12.
Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale, Senhor meu Deus. Eu te darei graças para sempre. Davi está dizendo, o Senhor mudou as minhas vestes. Davi não está falando de vestes externas, não os panos que o cobrem, mas o seu coração foi transformado. Ninguém que teve um encontro verdadeiro com Cristo passou a viver da mesma maneira. A transformação que a palavra de Deus faz, o poder de Deus está disponível para fazer essa mudança na sua vida e na minha vida também. José recebeu vestes novas quando foi assumir a função de primeiro-ministro no Egito. E o filho pródigo, quando chega de volta em casa, ele recebe vestes novas, anel, sandálias nos seus pés, para que ele pudesse então ser reconhecido como filho do herdeiro. A história do filho pródigo é a minha história, é a sua história. Como é bom lembrarmos que a graça nos alcançou quando nada merecíamos. Converteste o meu lamento em alegre canto de alegria é uma afirmação do versículo que combina bem com o versículo 5, quando ele afirma: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É interessante observarmos isso. A noite está ligada ao lamento, a alegria está ligada ao amanhecer. Todos os dias, quando amanhecemos, eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, de madrugada, pela manhã, à tardinha ou à noite, mas todos os dias de manhã, quando acordamos, nós podemos e devemos lembrar que isso é dádiva de Deus. Ele termina o Salmo dizendo: graças te darei para sempre. A conclusão do Salmo é impactante. Ele termina com uma promessa. O salmista promete: meu louvor será contínuo para ti. O coração grato pelo perdão que foi alcançado está agora disponível para você também, porque há lugar na mesa para você. O coração grato de Davi deve ser o meu coração e o seu coração, porque uma vez perdoado, nós temos acesso livre à presença de Deus. A aplicação para nós nesse salmo é: se nós estamos passando por um momento difícil, se nós vacilamos na caminhada e erramos assim como Davi, eu quero dizer a você, Deus é especialista para nos convencer e transformar a nossa realidade. Deus pode transformar o seu choro em alegria neste dia. Confie no seu poder e na sua fidelidade. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavras de Esperança e ele existe para abençoar a sua vida. Se você foi abençoado neste devocional, compartilhe ele com muitos amigos, o máximo possível que você puder. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Um forte abraço, te vejo no próximo episódio, uma excelente semana e Deus abençoe você.